Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem? Nessa aula eu vou falar um pouquinho sobre notícia e reportagem. As notícias em geral, elas relatam acontecimentos recentes, fatos novos que despertam o interesse do público. E geralmente a sua estrutura é lead e corpo. O lead consiste no primeiro parágrafo da notícia e é a parte que apresenta um resumo de poucas linhas no qual são dadas respostas às questões fundamentais do jornalismo, que são o que, o fato, ou os fatos envolvidos, quem, pessoas, animais, objetos que estão envolvidos no fato acontecido, quando, o tempo, quando isso ocorreu, onde, que é o lugar, como e por que o fato aconteceu. O corpo da notícia é a parte que amplia esse lead, essas informações, acrescentando outras. Ao relatar um fato, o jornalista ele pode proceder de duas formas: o modo impessoal, onde ele não expressa a sua opinião, ele não se envolve, ou pessoal e subjetivo, onde ele pode dar a sua opinião. Embora a linguagem da notícia predomine a impessoalidade, é possível às vezes perceber um posicionamento, uma opinião do jornalista. Então, por exemplo, o jornalista ele foi mandado para a cobertura de uma guerra, vamos dizer assim. Então, no momento em que ele está em determinado lugar, aconteceu um bombardeio. Então, ali ao vivo, noticiando o fato, ele pode expressar a sua opinião, as suas emoções a estar aqui naquele momento. A linguagem jornalística, ela caracteriza-se também por apresentar clareza, objetividade e precisão dos fatos. As características de uma notícia são relatar um fato novo, as pessoas envolvidas, jornalista e o público em geral. O meio de comunicação, o veículo, o suporte de comunicação é a imprensa escrita e falada. Acontecimentos recentes que despertem o interesse do público. Tem na estrutura lead e corpo, uma linguagem predominantemente impessoal, objetiva e direta, empregada na linguagem padrão da língua portuguesa. Toda matéria jornalística é encabeçada por um título. Então, toda notícia tem um título para atrair a atenção do seu leitor, tá? E ele é iniciado com letra maiúscula e não é utilizada nenhuma pontuação no final do seu título. As formas verbais empregadas no título são no tempo presente do indicativo para aproximar o leitor do fato, Parece que ele acabou de acontecer. Grande parte das matérias jornalísticas ela é ilustrada por fotografia, gráfico, desenho, que sempre são acompanhadas de um texto chamado legenda, que é uma frase curta que normalmente tem duas funções: descrever essa ilustração e apoiar a matéria informando fatos noticiados. Então temos aí um exemplo de notícia. O título: Coronavírus, Sé, Pinheiros e Vila Mariana concentram mais de 60% dos leitos em UTI do SUS em São Paulo, aponta estudo. Percebam que o verbo está no tempo presente, concentram, e não tem pontuação no final do título. O subtítulo: por outro lado, 20% da população vive em subprefeituras sem um leito sequer, de acordo com o levantamento da rede Nossa São Paulo. Então a notícia: um mapeamento divulgado pela Rede Nossa São Paulo nesta quarta-feira, dia 8, mostra que 60% dos leitos em UTIs de terapias intensivas, que seriam as UTIs, vinculados ao SUS na capital paulista, estão concentrados nas regiões da Sé, Pinheiros e Vila Mariana. Os usuários do SUS podem ser atendidos em regiões diferentes de onde vivem. Então aqui eu tenho um lead da notícia, onde eu posso encontrar o que fala sobre o mapeamento dos leitos em UTIs, quando esse fato aconteceu, no dia 8/4, onde, em São Paulo, como e por quê, devido à concentração em diferentes regiões dos leitos. Já a reportagem, ela também relata um assunto atual, de interesse das pessoas, abordando um fato de uma forma mais profunda, mais aprofundado do que a notícia. Ela conta com diversos elementos para oferecer ao leitor várias versões de um mesmo tema, de interpretações de dados, de acontecimentos, e por isso ela demora mais tempo para ser elaborada, Ela tem um tempo maior de duração da notícia. Ela traz, além da descrição detalhada, dados, interpretações dos acontecimentos e diferentes versões dadas por aqueles que presenciaram o evento em questão. Então, por exemplo, pode incluir entrevistas, comentários, depoimento de pessoas que estão envolvidas naquele acontecimento. Diferente da notícia, a reportagem ela pode trazer a assinatura do seu autor, quem a produziu. As características de uma reportagem são
Transmitir informações mais profundas sobre determinado fato ou tema em diversas versões, garantindo ao leitor que forme e tenha a própria opinião sobre o assunto. As pessoas envolvidas, jornalista e público em geral. Imprensa falada e escrita como jornais, revistas, sites, é o veículo de comunicação para a transmissão dessa reportagem. Por ser um conteúdo mais trabalhoso de ser feito, não há uma estrutura rígida para a reportagem, como lead corpo na notícia. Reúne trechos de entrevistas, citações, tabelas, gráficos ou mapas. O título, para chamar a atenção, despertando a curiosidade do leitor. Assuntos de interesse geral do público. E uma linguagem de variedade padrão, embora apresente o ponto de vista do jornalista, utilizando verbos também no seu tempo presente. Então temos aí o exemplo de uma reportagem. O título: Conheça as cidades fantasmas pelo mundo. Então o próprio título já desperta o interesse para a leitura. No seu subtítulo: A expansão contínua dos grandes centros urbanos eclipsa um movimento que vai muito além do êxodo rural. O encolhimento ou até mesmo desaparecimento de cidades. Um fenômeno antigo, mas com diferentes causas. Então, eu tenho o subtítulo dessa reportagem. O futuro é urbano. Segundo uma projeção da ONU, até 2050, 2/3 da população mundial viverão nas cidades. No Brasil, esse índice deve atingir 90% já na próxima década. Enquanto muitas cidades incham, poucos centros urbanos e povoações rurais veem sua população cair a zero ou quase isso. O fenômeno não atinge apenas povoados. A americana Detroit, berço da General Motors, hoje é o retrato mais famoso da decadência de uma cidade. No auge da indústria automobilística, ali moravam 2 milhões de pessoas. Atualmente, apenas 700 mil habitantes resistem lá em meio à penúria econômica, que derruba o mercado imobiliário e infla as taxas de violência. A vizinha, Flint, passou pelo mesmo drama ao ver sua população diminuir mais de 65%. Então, observem que aqui ele traz um fato recente, uma notícia, né? Recente, mas ele aprofunda as informações desse fato, tá? E ele traz aqui também relatos, né, de outras regiões para poder acrescentar na sua reportagem. Diferente da notícia, né, que ela é mais clara e objetiva naquele assunto, ok?